Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, selo novo aqui no podcast, ó. Melhor podcast 2025 na seção de esportes. Ganhamos graças ao seu voto. Cada voto valeu. Foram 4 votos de diferença. Dá para acreditar? Levamos esse maior prêmio e agora vamos chegar em mais casas, em mais pessoas. Muito obrigado pela sua contribuição. A Natação Criativa chegou no lugar mais alto do pódio graças a vocês. E hoje vamos falar sobre natação master. Para você que é nadador, professor, técnico, várias dicas para você. E eu trouxe uma pessoa muito importante, especialista nesse assunto, Danilo Chioro. Muito obrigado pela presença, Danilo. Prazer, Renato, estar aqui com você. Quero primeiramente agradecer o convite e parabenizá-lo pela conquista essa semana do primeiro lugar aí no prêmio do melhor podcast do Brasil. Quero falar um pouco sobre natação master, contribuir um pouco para esse canal com cada um de vocês. Vamos lá, Renato. E antes de a gente entrar nesse assunto, preciso agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que surgiu em 1992 com mais de 400 produtos no seu catálogo: hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios para piscina, vestiário. Oferece diversos itens como cama elástica, pool bikes, esteiras subaquáticas, escadas de hidroterapia, tudo voltado para modalidades e diversas faixas etárias. Tudo com ISO 9001 e tem um polo dentro da USP estudando cada material que chega aí na borda da sua piscina. A gente tem a Sobrasa, criada em 1995, é uma ONG sem fins lucrativos que visa prevenção aquática para reduzir o número de casos de afogamento. São mais de 8 mil voluntários com 17 campanhas diárias. Desenvolve diversas iniciativas como Piscina Mais Segura, Surf Salva, Sobrasa Kids, entre outras organizações como a Semana Latino-Americana, Dia Mundial de Prevenção Aquática. Entra no site Sobrasa diversos dados sobre prevenção aquática. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Ainda a gente não tem nada sobre natação master. Quem sabe o Danilo vai lançar um curso lá sobre natação master dentro da plataforma. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, faça chamada, envia vídeo. Se você tem as suas avaliações ou sua metodologia, você consegue colocar dentro do aplicativo, que vai com o seu logo, com o seu nome, e o cliente acha que é o seu próprio aplicativo. Agregue valor e tenha todas as informações do seu cliente na palma da sua mão. E para você que procura uma nova metodologia, tá aqui, metodologia Raizo, trabalhando gamificação na piscina e metade do valor dos concorrentes. Acesse o Instagram, metodologia Raizo, e ache a sua metodologia. E a gente tem a WL Salvamento Aquático. Você que é gestor, está com dificuldade de achar profissionais qualificados? A WL já faz todo o treinamento, entrega o profissional capacitado aí para você. Você que trabalha em clube, academia, até mesmo é síndico de condomínio. Tem porteiro, segurança, salva-vidas, bombeiro, o que você precisar, a WL leva aí para sua região. Entre em contato no 11 982 71 5497. E eu tenho ainda aqui, saindo do forno, o livro da Natação Criativa. São diversos autores, eu escrevi 2 capítulos desse livro. Me chama no direct para você saber mais sobre o livro Natação e Hidroginástica. E eu já vou deixar um presente para vocês. Vocês pediram tanto, vocês solicitaram. Todas as entrevistas que estão no YouTube eu vou jogar agora para o Spotify. Como eu ganhei o prêmio, uma forma de retribuir vocês por cada voto. Então vamos subir 150 episódios até o fim do ano no Spotify. Corre lá, segue o canal do Spotify e você vai ouvir todas as entrevistas, inclusive essa. Mas vamos deixar de papo. Danilão, conta pra gente, como você iniciou aí no Master, como você virou referência nessa área? Bom, começa tudo em 2005. Eu lembro que eu aprendi a nadar com 15 anos, tá? Aprendi tarde e comecei a gostar muito da modalidade, mas até então não sabia o que queria da vida. Em 2006, estava no terceiro ano do ensino médio, aí eu prestei agronomia na Unesp. Aí eu fui estudar agronomia lá em Ilha Solteira. Desci da rodoviária e vi aquele mato, aquele pasto, só boi, nenhum prédio. Falei, caramba, o que eu fiz da minha vida? E fiquei um mês, não curti, e aí voltei. Voltei em 2007,
né, de solteira, foi quando eu conheci a Poliana e o Sintra, né? O Poliana Kimoto e o técnico dela, o Sintra, porque eles passaram a treinar no clube perto de casa, lá em São Vicente. E aí eu ia todo dia assistir os treinos, ela se preparando para Pequim em 2008, e aí eu comecei a ver a natação de uma outra forma. Não era master ainda, era alto rendimento, mas eu comecei a ver a questão do treinamento em si. Isso foi mágico, porque dali eu decidi, eu quero ser técnico de natação, ponto. Em 2007 eu prestei para esporte, eu sou bacharel em esporte pela USP. Já em 2009 iniciei os estudos. Em 2012 eu comecei a fazer estágio no Clube Paineiras, onde eu atuei até o agosto desse ano. E sempre focado em categoria, alto rendimento. Toda a minha parte de estudo sempre foi voltada para isso. Técnica, treinamento, periodização. Sempre adorei muito isso. E aí eu me formei. E um ano depois de formado, em 2017, apareceu a oportunidade de entrar no Master do Paineiras. E foi muito bacana, que eu nunca tive contato com esse grupo. Inicialmente eu estava meio assustado, porque eu não sabia como lidar com essa faixa etária, né? Grupos tinha treino que tinha pessoas de 30, 40, 70 anos, tudo no mesmo treino. Eu ficava meio assustado, eu falei, mas vou dar conta. E aí, com esse grupo totalmente heterogêneo, eu consegui desenvolver um trabalho bacana no Master. E, ao longo dos anos, eu fui criando um vínculo maior com esse grupo. Mas sempre, a minha área de estudo sempre foi focada em treinamento. E a parte de treinamento, ela é sempre focada assim no alto rendimento. E aí eu passei a adaptar esses trabalhos do alto rendimento, periodização, para o grupo que eu trabalho. Exatamente 5 anos se passaram depois que comecei a trabalhar na natação master, para eu ter uma virada de chave. Porque até então eu queria ainda trabalhar com alto rendimento, categoria, enfim. Mas 5 anos depois, trabalhando com master, eu pensei, putz, eu quero trabalhar com esse grupo. Esse grupo precisa de um trabalho estruturado. Esse grupo está crescendo no Brasil. Então é hora de eu focar nisso. E aí eu decidi, e daí eu comecei a seguir essa parte totalmente focado no Master. E sempre estudando, sempre correndo atrás de tendências, tudo que fosse relacionado ao treinamento em si, sempre voltando para o Master, que é o objetivo do meu trabalho até hoje, né? E pretendo seguir adiante. E como você comentou, o Master ele é um grande desafio para o profissional, porque ele tem perfis diferentes, limitações de diversos atletas, diversos alunos. Como você identifica o que cada atleta realmente busca quando ele entra no seu treino e como você consegue individualizar o treino mesmo trabalhando em grupo? Tem essa questão que é interessante no Master, né? A gente tem grupos bem heterogêneos e o treino não precisa ser diferente. Ele pode ter a mesma estrutura, ele pode ter a mesma essência. Só que tem que saber olhar para cada atleta de uma forma individualizada durante o treino. Para saber o que cada um aguenta, o que ajustar, às vezes ajustar um pouquinho de volume, em vez de um fazer 100 metros, outro faz uma série de 75 ou de 50. Saber ver até onde o atleta consegue ir, saber qual atleta responde ao estímulo de ser puxado, de brigar, ou se o cara realmente só quer ser acolhido naquele grupo. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. E como você faz esse controle para saber o que individualmente cada um precisa? Ou às vezes ciclo menstrual, se você leva em consideração, ou o trabalho dessa pessoa, ele vai estar um pouco mais ausente, ele vai viajar, ou teve alguma lesão, o período, ele não está um período muito desgastante no trabalho. Como fazer esses ajustes? Como você faz esses ajustes? Bom, essa questão ela está presente sempre. No grupo Master, não são todos os atletas que eles treinam todos os dias da semana. Tem gente que treina 3 vezes, 2 vezes, com objetivos diferentes na maioria das vezes. Mas saber entender isso é você bater o papo com o atleta. É você ter empatia, você conseguir criar uma conexão com cada um do seu grupo. Isso é importante, isso eu consegui sempre fazer muito bem e sempre tive reciprocidade por parte dos atletas.
Então eu passei a entender o que cada um queria. E aí, entender que cada atleta, ele tem uma vida fora da piscina. Então, é pai, é filho, é esposa, é trabalho. Então, tem muitas vezes que o cara chega cansado, né? Mesmo sendo de manhã, ele tem um dia inteiro pela frente, onde ele vai ter o chefe enchendo o saco, funcionário, enfim. Então, às vezes, o cara, eu percebo só no olhar do cara, quando ele atravessa para entrar na piscina, eu percebo se o cara tá num bom dia ou não. E aí, quando ele cai na piscina, ele começa a fazer a série, e eu começo a ver o desempenho dele nas séries, dá para saber se hoje é um dia que eu posso forçar ou se eu posso segurar o atleta. Então, eu consigo flexibilizar o treino. Eu não preciso vir com aquela periodização montada, estruturada, e ele tem que fazer esse ponto. Não. Eu tenho que entender o momento do atleta e saber que se eu forçar ele a fazer uma coisa que não vai ser interessante, a adaptação que eu vou gerar também não vai ser. Então eu posso segurar, eu posso controlar um pouco aquele ritmo daquele atleta, colocar ele numa raia do lado, fazer com que ele treine separado às vezes. Isso vai fazer com que ele venha no dia seguinte até melhor, né? Isso é importante. E essa diferença no grupo, vai ter gente que só quer papear no treino, vai. Só quer ter a socialização. E dá para trabalhar esse atleta, mesmo querendo só conversar, eu consigo fazer com que ele faça se pertencer ao grupo e querer treinar com o grupo. E ele vai ter os mesmos benefícios do grupo. Tem aquela pessoa que ela vai só por qualidade de vida. Normalmente essa pessoa não vai todos os dias da semana, às vezes vai 2 a 3 vezes. Às vezes tem mais idade, então saber que, dependendo da idade, eu posso e devo orientar essa pessoa a fazer um treinamento totalmente diferente, para que ela saia da piscina feliz. Isso é importante no Master, é que a pessoa saia feliz. Ela não venha treinar com uma cobrança que faça com que ela desmotive e perca essa vontade de treinar. Então eu sempre consegui fazer muito isso nos meus treinos. Durante a própria sessão de treino, conseguir interagir com o pessoal, fazer algumas brincadeiras para descontrair o grupo é importante. E isso eu sempre fiz e faço com bastante qualidade. Danilo, você comentou dele sentir parte pertencente do grupo, independente do seu objetivo, do seu desejo, mas também ele é importante para o grupo, porque aquele aluno que só vai para socializar, ele também é importante para dar aquela quebrada, para o treino não ser tão sério, aquele que só busca qualidade de vida e vai de vez em quando ele traz assuntos novos. Então, para o grupo também é importante ter essa heterogênea aí, esse monte de perfis dentro do mesmo grupo. Só que você, como técnico, é um grande desafio, porque quando a gente é técnico de alto rendimento, são todos alunos praticamente da mesma idade, que frequentam todos os dias, que estão praticamente no mesmo nível, fazem a mesma periodização. E na hora que a gente começa a pegar esses grupos, é um grande desafio, como a adesão de atletas mais velhos, que costuma ser um desafio bem grande. Como manter a motivação, a atenção e o engajamento até desse grupo, que às vezes é um grupo mais velho, que às vezes não tem habilidade, ou às vezes está com um condicionamento um pouco mais atrás do que o seu grupo. Como manter a motivação? Você comentou essa questão da pessoa que conversa, que ela está ali e ela se pertence ao grupo. Isso é importante para o grupo, sim. E eu acabo utilizando até essa pessoa para poder gerar não digo lúdico, mas uma forma mais descontraída no treino. Eu acabo usando ela até para brincar com outras pessoas, claro que não no meio da série, mas durante o treino eu acabo tendo um contato grande com cada um na piscina. E isso, cada um se sente pertencente. O mais forte, o mais fraco, o mais habilidoso, o menos habilidoso. Então dá para usar isso a favor do grupo. E todos ficam contentes, isso é o mais interessante. E realmente, quando a gente tem um grupo de alto rendimento ou de categoria de base, é todo mundo a mesma linha, né? Então eles têm até às vezes o mesmo nível técnico ou condicionamento muito próximo. No Master não, no Master a gente tem gente com condicionamento físico muito diferente, né? É difícil ter um treino, uma sessão, onde todos têm o mesmo nível. Seria uma coisa mágica, mas não sei se seria a melhor opção, porque porque o Master ele tem essa característica e ela não pode se perder. Eu acho que ter essa diferença dentro do grupo é o que mantém o grupo Master cada vez mais forte. Porque a pessoa de fora vê um grupo com uma pessoa de 70 anos treinando com uma pessoa de 30, 40 anos, isso é motivante.
Isso é motivante. E saber ajustar o treino para cada uma das pessoas é importante. Não só em questão da idade de condicionamento, mas também por causa da limitação física. Atleta master hoje em dia tem muita dor. É dor no ombro, é dor no joelho, é dor na coluna. A gente brinca até que se não estiver sentindo dor é porque morreu. Basicamente isso. Então, no próprio grupo, não só as diferenças de idade, mas as diferenças físicas, elas são muito importantes. Então, pega lá um atleta olímpico que tem uma braçada X, é uma braçada perfeita com a máxima eficiência. Essa é o melhor para o meu atleta? Depende. Depende das limitações dele. Porque fazer ele fazer uma coisa que não é natural para ele, vai gerar lesão. E hoje no Master, principalmente o grupo mais velho, eu vejo uma falta bem grande na questão de prevenção. Então, poucos fazem musculação, os que fazem não fazem de forma adequada, não tem um trabalho de prevenção. A mobilidade desse grupo Master, ela já está bem prejudicada. E a maioria, eu diria 99%, não faz nenhum trabalho. Principalmente o grupo 50+, 55+, eles não fazem trabalho de mobilidade. O que pode atrapalhar também o treino. E a pessoa machucou, a pessoa falta. Então é comum, a pessoa vai para uma competição ou treina mais intenso naquela semana, aí se machuca. Aí fica uma semana sem treinar. Isso para essa pessoa é muito ruim. Porque por muitas vezes a pessoa se machuca, fica sem treinar, ela me liga, pô, eu tô sentindo falta do treino. Porque isso faz falta para a pessoa. Não só o treino para ganhar condicionamento, mas também para a cabeça. O treino é fundamental para isso, né? A pessoa de 70, 80 anos que eu tenho no meu grupo, ela sente falta de treinar não só por causa da atividade física, mas de ter também essa questão de ter o contato com os atletas, com o técnico. Isso faz com que ela sinta mais energia no dia a dia dela. Principalmente o grupo que eu tenho que trabalha mais que treina de manhã. Então o cara vai para o trabalho, vai para a vida dele com uma leveza muito maior. Mesmo o treino sendo forte e cansativo, a forma com que o técnico administra o treino, ela é importante para que o cara saia feliz do treino. Independente se ele saiu forte, quebrado, mas ele sai feliz. Isso é muito importante no grupo Master, Renatão. E vou pegar alguns pontos que você falou, e mesmo na sua introdução, quando você contou a sua história, você falou que você passou esses 10 anos aí estudando bastante, vendo as novas tendências, e agora você já trouxe algumas tendências como mobilidade, parte preventiva antes do treino. O que mudou na estruturação do treino de natação para Master durante essa década aí que você está com esse grupo? O que você viu aí nos últimos anos como tendência, metodologias, equipamentos ou abordagens, como você já iniciou, e o que você incorpora aí nos seus treinamentos dessas tendências? Bom, Renatão, hoje a gente tem uma questão que a carga competitiva aumentou demais, né? Hoje a gente tem muita competição no Master. Se a gente pegar aqui em São Paulo, o pessoal que corre o circuito, que são 6 etapas, mais 2 Opens, 8 provas, né? 8 competições. E também correm as 4 etapas do circuito brasileiro, tá? Então, 12 competições. Além de Sul-Americano e Mundial, 14 competições no ano. Sendo que começa em março o calendário competitivo. Então aí você tem 12 competições em 10 meses. Então, às vezes 2 vezes por mês o cara está competindo. E isso influencia no treinamento. Então, assim como na própria trabalho de estruturação lá atrás, pensando até em alto rendimento, os primeiros modelos de periodização focavam competições isoladas. A ciência foi evoluindo e foi surgindo modelos de estruturação diferentes, né? Hoje eu gosto muito de usar o ATR, que é um modelo de periodização que ele tem períodos bem curtos, de 2 a 4 semanas, onde eu posso trabalhar várias variáveis de treinamento. Não várias, mas mais do que uma, diferente do modelo de bloco, que é concentrado e é muito agressivo. Então, no modelo de ATR eu consigo trabalhar em períodos menores, cargas um pouco mais de cargas de trabalho, e eu consigo chegar na competição alvo mais bem preparado, porque o período de preparação ele é razoavelmente curto, diferente de modelos antigos. Até o próprio modelo de bloco, eles tendem a oferecer um trabalho a longo prazo,
Então, é uma forma de deixar o cara ir para a competição mais bem condicionado. Porque uma coisa que é importante, muitas vezes o atleta master, ele não entende que ele nem sempre vai estar preparado para aquela competição, principalmente no começo de semestre. Então ele quer ir e fazer um bom tempo. E se ele vai e faz um tempo ruim, o psicológico dele afeta. Infelizmente afeta. Então é difícil colocar na cabeça do Atleta Master que existem competições preparatórias, onde ele não vai estar na melhor forma, onde ele não vai performar da melhor forma possível, mas é importante para o processo. Então, a questão de periodização ela é diferente para o Master. Além também de entender que eles precisam de um pouco mais de recuperação. A questão hormonal, a produção de força é reduzida, tudo isso afeta na questão de estímulo-resposta. Então eu preciso saber que a questão da recuperação do atleta master, quanto mais avançada a idade, claro, eu tenho que ter uma atenção maior. Até isolar, em alguns casos, alguns grupos específicos para descansar um pouco mais de tempo. Tudo isso são mudanças, né? Os próprios materiais de treino, eles são importantes. A gente no Master usa tudo que um atleta de elite usa. Paraquedas, palmar, flutuador, snorkel, tudo que você imagina a gente consegue usar. O controle de carga e o volume que eu uso para cada material é o segredo. Saber que, vamos supor, numa série de 8 de 50 com paraquedas e palmar. Vamos supor que seja numa intensidade acima do VO2 máximo. Eu sei que o atleta de 30 anos ele vai ter uma performance melhor que o de 60. O de 60 pode usar esses materiais? Pode, se ele teve uma preparação adequada para aquilo, né? Se ele não conseguiu ter uma preparação, toda uma base para poder utilizar materiais com sobrecarga maior, eu vou tirar. Ele faz com o pessoal, mas sem a sobrecarga do paraquedas, por exemplo. Ou a do palmar, enfim, eu vou jogando. Então, toda essa questão, no grupo master, ela tem que ser levada em conta. Diferente da categoria de base ou no alto rendimento, onde todo mundo está no mesmo nível. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. No master, não. Então, ter esse controle é importante. E muitas vezes, eu dormi mal, meu ombro está machucado, eu não consigo fazer. Muda. Tira o palmar, coloca um pé de pato para dar uma posição melhor. Então, na própria sessão, eu consigo manipular várias variáveis, materiais, para que o atleta consiga cumprir aquela sessão de treino e ter uma boa performance. Tá? Isso é importante. Então, tudo isso são mudanças no trabalho de estruturação, da sessão e o próprio macro ciclo de trabalho, né? E se a gente tiver agora a nossa lente voltada para os nadadores, quem é nadador master aí, que às vezes tem aquele hábito de nadar sozinho, fazer aquela periodização sozinho, eu consigo, eu tenho a piscina aqui do prédio, eu tenho a piscina do clube. Qual que é a importância dele ter uma periodização, ele ter esse controle de cargas, fazer uma recuperação controlada? Por que ele deve ter esse controle e ter o acompanhamento de um profissional? Boa pergunta, bacana essa pergunta, é interessante. Muita gente hoje treina sozinho, né? Hoje na minha assessoria eu consigo oferecer também a parte de planilha. Uma coisa que é importante, treinar sozinho não é fácil. Tem que ter muita cabeça. Por quê? Se você quer qualidade de vida, beleza. Condicionamento físico, dá para fazer tranquilo. O atleta master está cada vez mais competitivo hoje. Então, é necessário que na sessão de treino ele consiga cumprir aquele trabalho, naquela intensidade proposta, da melhor forma possível. E às vezes, ele sozinho, sem alguém do lado puxando, ou sem o técnico ali incentivando, ele dá uma fraquejada. Isso em uma sessão, pode ser que não interfira tanto, mas ao longo das semanas, dos meses, ele vai ter a performance lá na frente afetada. E hoje, a gente tem muita gente quebrando o recorde sul-americano, mundial nas categorias 60 mais, 70 mais. Eu tenho um atleta 80 mais, que ele quebra recorde sul-americano um atrás do outro. Um atrás do outro. E melhorando performances que ele fazia 5 anos atrás, principalmente na parte de fundo. Então isso é bem interessante. Então é uma pessoa que eu sei que se ele vai para uma competição e nada mal, ele vai ficar mal mentalmente. Ele treinar sozinho ele não consegue, porque ele não tem aquele estímulo.
Então, essa questão do treinar sozinho tem que ter muita cabeça, Renatão. Tem que saber exatamente como fazer e se cobrar, e tem que saber se desafiar a cada treino. Isso é importante. E você falando de nadadores master que tem ótimos resultados, não tem como não falar do Nicolas Santos, né? Que chegou pro master quebrando todos os recordes, e a gente tem até esperança dele estar no próximo ciclo olímpico. E será que ele nada às Olimpíadas? Mas deixando aí de curiosidades, dois pontos importantes que é legal de ressaltar é a mobilidade e a parte preventiva. Às vezes o aluno ele não entende que aqueles 10 minutos, 15, meia hora que ele vai fazer de fortalecimento ali com a borrachinha vai ser importante do que ele ficar 1h30, 2 horas nadando. Fala, não, vou deixar de nadar para fazer borrachinha? Não vou fazer isso. Qual que é a importância para os nadadores que estão ouvindo a gente? A importância da mobilidade e da prevenção aquática aí. Bom, pergunta interessante. Hoje em dia a gente tem essa questão da prevenção muito falha, né? Porque cada um faz por conta, sem uma estruturação por trás, sabe? A borrachinha antes do treino, ela é interessante, ela ajuda, mas ela não basta só fazer ela, tá? É importante o trabalho de musculação orientado para aquele atleta, principalmente por conta de mobilidade. Muitos têm mobilidade reduzida, então não é qualquer trabalho de força que vai funcionar. A questão de mobilidade não é só fazer aquele alongamento clássico de ficar esticando. Precisa ter todo um trabalho estruturado por trás para que ele consiga ter uma boa mobilidade e assim ter um bom trabalho de força e aí ele ter prevenção dentro d'água. Tudo isso está ligado. Parte de força fora d'água, musculação, a parte de mobilidade e rendimento na água, né? E só voltando um pouco, realmente o Nicolas Santos está voando. Os recordes que ele está quebrando agora, não sei nem se alguém vai quebrar algum dia. E a gente sonha aí de ter ele no próximo ciclo olímpico, agora que foi introduzido 50 metros borboleta, dá para beliscar uma medalhinha ali, hein? E quando a gente pensa em aperfeiçoamento da técnica do nado para atletas masters, que limitações você vê hoje que não se falava 10 ou 15 anos atrás? Bom, a gente tem toda a questão de entender o movimento, a parte biomecânica, a ciência em si ela tem trazido muita informação para a gente, né? Coisa que não tinha antes. A própria questão de poder fazer testes, fazer filmagem. Eu lembro que em 2018 eu comprei a primeira câmera, minha GoPro que eu tive, e desde então eu sempre gostei muito dessa parte de entender o nado, de fazer avaliação, a parte biomecânica, enfim, em si. E até hoje, né, inclusive, eu utilizo a filmagem, jogo no aplicativo de análise, tento enxergar o que acontece embaixo d'água, coisa que a gente não conseguia enxergar há anos atrás. Colocar o atleta para entender o que ele faz, isso é uma coisa que é muito importante. Uma coisa é você falar, outra coisa é o atleta se ver nadando e entender aonde ele precisa ajustar. E quando você tem uma conexão grande com o atleta, ele acaba confiando no que você fala de uma forma assim, o que ele falou é lei, ponto. E aí você utiliza isso para quê? Utilizando toda a ciência, toda a base estrutural, a parte de biomecânica, e pensando na própria limitação do atleta, seja questão de ombro, muitos têm dor no ombro, então entender que aquela posição de alavanca, por exemplo, que ele tanto vê naquelas imagens de Mundial, Olimpíada, para ele não é adequada, porque só vai machucá-lo, entendeu? Então, alguns pequenos ajustes, eles precisam ser individualizados, né? E isso é importante. Eu tenho a técnica padrão, né, para todos os nados, e eu preciso ajustar em cima da realidade daquele atleta. Isso eu consigo com base em filmagens, que eu faço bastante, né? Eu tenho feito bastante ultimamente também com atletas da minha assessoria, e no clube onde eu trabalhei, no Paineiras também, eu fiz bastante com os meus atletas masters, até com algumas pessoal de categorias, e a tecnologia me ajudou muito. Então, sites de avaliação, aplicativos no celular, então toda essa questão aí são coisas que não tinha no passado. E isso traz diferença para a performance final do atleta no treino, e ele treina melhor, ele compete melhor.
Eu vejo nas outras áreas a tecnologia entrando muito forte na musculação, na corrida, na ginástica, no crossfit, e às vezes vê um pouco, às vezes, demorando para chegar na natação, mas é importante ter toda essa tecnologia hoje com um relógio, te dá várias informações que você pode utilizar aí para poder fazer mensuração de carga, controle de carga. Então aproveite a tecnologia ao seu favor. E no Master, às vezes a gente pega aquele atleta, aquele aluno que tem uma demanda grande do trabalho, da família. Como você trazer essa pessoa para o treino e conseguir manter ela, essa assiduidade, mesmo com a vida lá fora? Porque quando a gente fala de atleta de alto nível, o dia a dia dele é só natação. Já os atletas Master, eles têm outros compromissos. Antes de falar da adesão, o controle de carga, como o Renatão disse aqui, é muito importante, né? Às vezes, métodos simples funcionam. Eu utilizo bastante o método de PSE, né? Você pega ali a sessão de treino, a PSE que o atleta dá, e eu consigo gerar cargas internas, consigo gerar mensuração de carga interna. Isso me ajuda a longo prazo, a entender todo o processo, o que está acontecendo no atleta, se está tendo a adaptação que eu quero. Então são métodos simples, um papel, uma caneta resolve. Uma planilha de Excel, não precisa ter muita estruturação, pagar um monte de coisa para ter controles de cargas muito apurados. Consegue coisa simples, né? Métodos de PSE funciona bem, bastante estudado inclusive, e tem resultados bem interessantes. E para a gente medir a evolução desse atleta, qual que é a melhor forma? Pela frequência, pela evolução técnica, pela satisfação, por resultado em provas? Que dica você daria para gestores, professores? Como é o melhor indicador para a gente ver a melhora desses alunos? Olha, a questão da melhora, eu acho que todos esses aspectos são importantes ver. Tá? Não adianta até só performar bem na competição e não estar feliz no treino, estar triste. Isso para mim é péssimo. Eu sempre falo que o resultado competitivo ele é um resultado. Tá? O resultado do dia a dia. É o que ele faz, como ele faz. E como você falou da adesão, fazer o cara aderir àquela rotina de treino é importante para que ele tenha um resultado lá no final. E a adesão é aquilo. É o cara querer ir, acordar às 5 da manhã para estar lá na piscina contigo. Isso é conseguir ter uma relação boa com o atleta, você se conectar ao atleta. Criar essa conexão com o atleta vai fazer com que ele confie em você. E toda aquela questão que eu falei de deixar a sessão de treino mais interativa, divertida, entre aspas, não que vai ser lúdico, mas isso faz com que o atleta goste de treinar, sabe? A socialização que eu faço durante os treinos, ela é importante para isso também. Não é entrar, pular na água e ninguém mais falar com ninguém, não. Eu gosto de criar interações entre os itens da série, para isso se tornar um pouco mais gostoso e prazeroso para o atleta. Para que ele saia feliz, como eu já falei, e que ele pense em voltar no dia seguinte, porque ele quer ter aquilo de novo. Aquela sensação de prazer. E isso garante a adesão do atleta na rotina de treino. Eu queria que você falasse um pouco da sua assessoria, o que é a Kyoto Swim, como ela surgiu, como você teve essa virada de chave de sair de um clube super estruturado, reconhecido, e investir nessa sua empresa. E o que é ela, né? O que consiste, o que ela oferece? Bom, Renatão, a Kyoto Swim ela surgiu em agosto desse ano, assim que eu me desliguei do Clube Paineiras. E eu tenho o intuito de quê? De fazer um trabalho um pouco diferenciado, principalmente em cima da questão técnica do atleta. Porque hoje a gente vê o atleta master, ele fazendo basicamente fisiológico. E eu sempre tive a questão técnica muito forte na minha metodologia de trabalho. Então eu tenho essa questão muito forte nos meus treinos, seja de planilha que eu ofereço ou no presencial. Então oferecer essa questão de treinos presenciais, planilhas, né? Eu ofereço planilha de fundo para atletas de nado mar aberto, que vem crescendo bastante ultimamente. Inclusive agora, nesse final de semana, teve a 14 bis, onde uma atleta minha, a Thalita Adi, ela pegou o segundo lugar no geral. A Thalita é uma atleta amadora, que treina comigo já há bastante tempo, e as minhas planilhas de fundo ela vem seguindo desde o começo do ano, e ela nadou de uma forma magnífica, né? E eu tenho atletas também de planilha que moram nos Estados Unidos, tenho também na Malásia, e está crescendo, né? Aqui o Euroswim está crescendo. Ano que vem eu já espero correr as etapas do brasileiro, do circuito pela minha equipe.
E é isso que eu quero trazer para o trabalho master na minha assessoria, é qualidade técnica e sem abrir mão da parte fisiológica, que é o mais importante. Eu queria que você deixasse, Danilo, as redes sociais da Kioro, para quem quiser saber mais, procurar mais detalhes. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ver o que eu faço, como eu faço, é só me seguir no meu Instagram, coach_Kioro. Será bem-vindo lá. Queria agradecer muito a sua presença, Danilo, agradecer quem está aí do outro lado. Se ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com alguém, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Corre lá no Spotify que a gente vai lançar os 150 episódios que a gente tem no YouTube, vai tudo pro Spotify. Vocês pediram, vocês votaram, a gente ganhou o selo aqui atrás, melhor podcast 2025 na seção de esporte. Muito obrigado, cada voto valeu a pena. E agradecer também aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Flot, que iniciou lá em 1992 com empresa com materiais de alta qualidade, priorizando durabilidade, conforto e inovação. Atende academias, clínicas de fisioterapia, centros de reabilitações, profissionais de educação física, tudo focado no desempenho e bem-estar. E a Flot ouve os profissionais da área. Eu, por exemplo, auxilio na produção de materiais de natação infantil, a Vera em materiais de hidroginástica. Então, ouvindo o que vocês precisam aí do outro lado. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Prevenção Aquática, que busca aí a diminuição no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o formulário e receba um kit gratuito aí na sua casa, para você já começar com gibi, boné, camiseta. Faça a sua campanha de prevenção aquática, porque pelo Brasil são 17 campanhas diárias com os voluntários da Sobrasa. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da sua Introx, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome? Imagina, como o Danilo falou, você manda o resultado do seu treino, nadou tantos quilômetros, gastou tantas calorias, ou você pega a média da semana, a média do mês, põe tudo isso em gráfico, manda para o seu aluno. Claro que ele vai compartilhar nas redes sociais com seu nome, com seu logo, vai citar você, e todo mundo que está na rede dele vai ver o seu logo e vai querer fazer aula com você. Uma forma de você fazer aí o seu marketing, a sua propaganda, usando o seu aplicativo com valor de 1 a 2 alunos. Metodologia Raizo, uma nova metodologia no mercado. Tenho certeza que você está procurando e não está achando uma metodologia com preço acessível. Acesse lá o Instagram, Metodologia Raizo, e acha a metodologia que tem a sua cara. E a WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais capacitados aí para o seu condomínio, academia, clube. Precisa de porteiro, recepcionista, pessoal de vendas, salva-vidas. Então entre em contato ali no 11 982 71 5497. E para finalizar, eu deixo o convite para você fazer a leitura desse livro que acabou de sair do forno. Escrevi 2 capítulos com vários autores, natação e hidroginástica, para você saber as tendências do mercado. Corre lá, me chama no particular para receber esse livro. Então, quero agradecer muito a sua presença, que ficou com a gente até o final. Ficou dúvidas, qualquer coisa? Escreve aqui nos comentários. Quer que a gente traga algum convidado? Também coloca o nome aqui embaixo. E agradecer mais uma vez o voto de cada um que fez a Natação Criativa ser o melhor canal de podcast 2025. Então, muito obrigado mesmo. Ficou até o final? Compartilha, ativa a notificação, segue o nosso canal e até a próxima entrevista.